Estados Unidos pressionam a Ucrânia por trégua rápida em troca de acordos sobre minerais. E para falar sobre a relação e negociações entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky, convidamos o mestre em Relações Internacionais, Guilherme Câmara. Bom dia, Guilherme. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Professor, ontem a gente viu uma Ucrânia muito fragilizada, sem um apoio americano e bombardeada aí pela Rússia, né, de uma maneira mais significativa nos últimos tempos. É possível Volodymyr Zelensky construir outras alianças internacionais para suprir essa falta de apoio aí americano, além da União Europeia? É possível, mas é difícil. É difícil porque os Estados Unidos eram o grande aliado que a Ucrânia tinha fora da Europa por causa da OTAN. A OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que era a aliança militar que protegeria a Europa de possíveis ameaças, né? Foi criada depois da Segunda Guerra, depois da ameaça nazista, e o grande financiador da OTAN era os Estados Unidos. Com o bate-boca que aconteceu outro dia na Casa Branca, que todo mundo viu, que foi algo praticamente inédito na política internacional, um presidente ser humilhado como o Volodymyr Zelensky foi pelo Trump e pelo D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Depois desse bate-boca, os Estados Unidos retiraram o apoio à Ucrânia e isso prejudicou diretamente o país, porque a Ucrânia depende diretamente do dinheiro enviado pelos Estados Unidos para armamento e para defesa contra as forças russas, que são muito mais fortes do que a Ucrânia disponibilizaria sozinha ou mesmo com o apoio do restante da Europa. Então, sem os Estados Unidos, de fato, a Ucrânia fica numa situação muito difícil. Agora, professor, esse acordo dos minerais, né, o chamado acordo dos minerais, que estava para ser selado entre Trump e o Volodymyr Zelensky, aí tivemos esse bate-boca, como o senhor chamou a atenção lá no Salão Oval, a coisa deu uma arrefecida. Qual é a expectativa que o senhor tem em torno disso? E é justo, acho que esse é um ponto que os analistas têm discutido muito, é justo que os Estados Unidos consigam esses minerais ou a exploração dessas áreas minerais na Ucrânia, que são muitas e dos mais variados tipos, por aquela ajuda que deram? Ou a balança ficou desigual aí e pendendo mais para o lado americano, professor? Então, nas relações internacionais, o conceito de justiça ele é muito relativo, né? Tem uma das teorias de relações internacionais que são das mais importantes, que é a chamada de teoria realista, que é uma teoria que diz o seguinte, que um Estado nacional, qualquer um, vai sempre buscar o poder independente do que isso leve. E o que os Estados Unidos estão fazendo nesse caso é justamente isso, de buscar esse poder, mesmo que isso passe por cima do conceito de justiça. Então, no caso, para os Estados Unidos interessa muito essas terras, esses minerais que existem na Ucrânia, porque os Estados Unidos dependem muito desses minerais que são exportados da China. E a gente sabe que um dos objetivos do Trump é fazer com que os Estados Unidos se afaste o máximo possível da China. E, no caso, se afastando da China, ele consegue esses minerais em território ucraniano. Uma relação que eu costumo fazer, que eu acho interessante para a gente entender isso daí, a Ucrânia, se a gente pegar na história, ela está sendo tratada mais ou menos como foi a Polônia antes da Segunda Guerra Mundial. Que a Polônia na Segunda Guerra Mundial foi dividida entre os alemães nazistas e os soviéticos, sem que o próprio governo da Polônia tivesse qualquer tipo de poder para poder negociar com os dois países. Então, o que está acontecendo com a Ucrânia agora é mais ou menos isso. O Zelensky não tem mais poder para decidir sobre a própria soberania. A Rússia e os Estados Unidos, nesse momento, estão se utilizando da Ucrânia como se fosse um território deles. Isso é um termo, isso é comum em um país que é tão estratégico para o mundo, não só para os Estados Unidos, mas para a Europa e principalmente para a Rússia também. Professor Guilherme Câmara, estamos aqui também com os nossos analistas, o Diogo Luz e o Gesualdo Almeida. Diogo, sua pergunta. Muito bom dia, professor. Um prazer falar consigo mais uma vez. Agora, quando os Estados Unidos dizem para a Ucrânia e para toda a Europa que eles precisam se virar, que a proteção do continente passa a ser uma questão própria da Europa, ele não está, de outro lado, também abrindo mão da hegemonia que tem hoje sobre a segurança de todo o Ocidente e perdendo talvez até mais poder de negociação comercial e também de venda de armas, porque os europeus provavelmente vão ter que criar uma indústria bélica própria, ou não?
Então, é que um outro tópico importante que se vê na política internacional é o poder do discurso. Porque o Donald Trump, a gente sabe que ele governa pelo caos, né? Então, ele é um hábito que ele tem não só como político, mas até como empresário, né? Então, assim, quando ele fala, vocês vão ter que se virar sozinho agora, ele fala isso sabendo que a Ucrânia e a Europa não tem como se virar sozinhos. E que, ao falar isso, ele faz com que os Estados Unidos, no futuro, consigam angariar mais apoio ainda, porque ele sabe que a Europa, mesmo com esse discurso de que vai ter que se armar novamente, e principalmente a Ucrânia, que é um país que agora sem o apoio americano fica em defesa, tanto a Europa quanto a Ucrânia vão ter que correr atrás dos Estados Unidos depois para conseguir esse armamento, porque sem o apoio dos Estados Unidos, a Europa não tem como se armar a curto prazo para uma guerra que já está acontecendo, né? Então, sem o apoio americano, não existe a OTAN. Em outras palavras, basicamente isso, né? Então, o Trump, quando ele fala para a Ucrânia se virar sozinha, ele sabe que isso é praticamente impossível e que a Ucrânia vai depender dos Estados Unidos no futuro muito próximo novamente. Gesualdo. Professor, bom dia. O que a gente tem visto com a Ucrânia, então, é uma divisão do espólio de guerra, né? A Ucrânia perdeu parte do seu território para a Rússia e parte da sua soberania para os Estados Unidos. Levando em consideração que o grande medo da Europa é que a Rússia continue com suas invasões em outros países, e isso parece ser bastante factível e gostaria que o senhor comentasse. Mas na medida em que os Estados Unidos, as empresas americanas, vão tomar conta daquela zona de minério da Ucrânia, isso não passa a ser também um bolsão para evitar que a Rússia invada aqueles territórios que parecia normal não houvesse ocupação americana, e vamos chamar de ocupação americana mesmo, aquele território da zona de minerais? Então aí eu vou trazer de novo esse caso que eu falei da divisão da Polônia no pré-Segunda Guerra, né? Para entender as relações internacionais de agora, a gente tem que buscar a história como referência. É uma situação parecida, de novo, porque houve um acordo para que os dois países pudessem explorar a Polônia nesse pré-Segunda Guerra Mundial. E o que está acontecendo agora é muito parecido. Essa aproximação do Trump com o Putin nada mais é do que um acordo para que os dois países possam usufruir daquilo que a Ucrânia tem a oferecer. No caso da Rússia, são duas coisas importantes. Uma é o acesso a esses minérios, embora a Rússia também tenha um acesso direto a esses minérios, porque a Rússia tem muitos desses minérios no seu território, só que a Rússia tem um interesse ainda maior de evitar que a Ucrânia se aproxime cada vez mais da Europa Ocidental, né? Então, isso é um objetivo da Rússia ao manter essa ocupação. Por outro lado, qual que é o objetivo dos Estados Unidos? É única e exclusivamente ter acesso a esses minérios. Então, é como se houvesse um acordo entre os dois países para que os dois países pudessem usufruir do que interessa a eles na Ucrânia. E o país que acaba não tendo mais poder de fala nessa discussão, por incrível que pareça, é a própria Ucrânia, que está vendo a sua soberania ser rifada em troca de um cessar-fogo que se fala que vai acontecer, mas que até agora não se tem uma garantia completa disso, né? É muito complicado se colocar no lugar do Zelensky agora, porque ele está fazendo um acordo com os Estados Unidos com o objetivo de que, apoiando os Estados Unidos, recebendo o apoio dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão ajudar com o fim da guerra. Só que a gente sabe que o Donald Trump não seria uma pessoa muito confiável, vamos dizer assim, até pelo histórico dele. Então, a aposta que o Zelensky está fazendo de aceitar o apoio americano em troca do fim da guerra é uma aposta arriscada, mas que dentro da política internacional é algo comum, porque tudo é feito de apostas, né? Tudo é muito imprevisível. Vamos continuar acompanhando aí, então. Nós conversamos com o mestre em Relações Internacionais, o Guilherme Câmara. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e tenha um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos vocês.